Olha, o mercado hoje está num verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a gente tem a economia americana, que está mostrando uma força surpreendente. Do outro, o Brasil, com os seus próprios riscos aqui dentro de casa. Vamos decifrar juntos como essa briga pode mexer com os investimentos neste dia 3 de fevereiro de 2026. Então, para começar, vamos olhar para o cenário global, que é onde a história principal está acontecendo. O grande protagonista do dia, sem dúvida, a economia americana e essa resiliência que está deixando todo mundo de queixo caído. Essa imagem aqui resume bem a tempestade perfeita que está se formando lá fora. Primeiro tem o que o mercado está chamando de efeito Warsh, que basicamente sinaliza uma confiança renovada no Fed. Junto com isso, os juros dos títulos americanos subindo. E isso, claro, coloca uma pressão enorme no preço dos ativos. E para colocar mais lenha na fogueira, daqui a pouco saem os dados do JOLTS que podem reacender todo aquele medo de inflação. E se a gente pudesse resumir essa força toda em um único número, seria este: 52,6. É o PMI, o Índice de Atividade Industrial dos Estados Unidos. Veio bem acima do esperado, sabe? Basicamente, ele está dizendo para o mercado: esqueçam a recessão. É o tal do cenário no landing, ganhando cada vez mais força. Ou seja, a economia americana simplesmente não pousa, continua voando alto. Ok, o cenário lá fora tá claro, mas e o Brasil nessa história? Agora a gente vira a chave e mergulha nos nossos desafios e, quem sabe, nas oportunidades que surgem por aqui. Bem, o grande escudo do Brasil contra essa maré que vem de fora é puramente matemático. A gente está falando de uma Selic de 15%. Isso cria o famoso carry trade, né? Basicamente, o investidor estrangeiro olha para esse juro e pensa: vale a pena trazer meu dinheiro para cá. E é esse fluxo que ajuda a segurar a pressão no dólar. Só que nem tudo é matemática. Entrou um fator político na equação. A indicação de Guilherme Melo para o Banco Central está gerando um ruído, uma desconfiança sobre a autonomia do BC daqui para frente. E o mercado, que não é bobo, já está precificando isso. É só olhar para a inclinação da curva de juros longa para ver o resultado. E o que acontece quando a incerteza aumenta? O investidor gringo fica muito, mas muito mais seletivo. E isso está criando uma divisão clara entre as nossas duas maiores empresas. De um lado, a Vale, que o pessoal lá fora está comprando na expectativa de bons resultados. E do outro, a Petrobras, que está sofrendo não só com a queda do petróleo, mas também com essa percepção de risco político. E essa imagem aqui, do pré-mercado, é a prova disso. Ela mostra que o dinheiro estrangeiro não está vindo para o Brasil de forma geral, não. É um movimento cirúrgico, o tal do cherry picking. Estão escolhendo a dedo os ativos, comprando a tese da Vale e, ao mesmo tempo, fugindo do risco da Petrobras. Mas para a gente ter a visão completa do que está rolando, não dá para ficar só na superfície. A gente precisa levantar o capô do mercado e olhar para a estrutura dele, lá nos dados de opções, que é onde a ansiedade de verdade se esconde. E olha que interessante. Por um lado, o S&P 500 parece super estável, né? Ele está numa zona que a gente chama de gama positivo. Pensa nisso como um grande amortecedor. Qualquer solavanco, para cima ou para baixo, é suavizado. Isso tende a deixar o mercado mais calmo, com menos volatilidade. Só que, em total contraste, quando a gente olha para o VIX, o nosso famoso índice do medo, a história é outra. Ele está em gama negativo. E o que isso quer dizer? Que enquanto a superfície está calma, tem muita gente comprando seguro contra um desastre. Se alguma coisa sair do trilho, o gama negativo funciona como um acelerador, podendo disparar a volatilidade de forma explosiva. E aí a gente chega no grande paradoxo do momento. O mercado está comprando a ideia de crescimento, está otimista, mas ao mesmo tempo está gastando uma fortuna com seguro contra um crash. O que isso significa? É como dirigir um carro de corrida com o pé no acelerador e o outro bem perto do freio. É uma mistura de otimismo com medo danado. E onde essa tensão toda se materializa de forma bem clara? No campo de batalha das commodities. Elas funcionam como um termômetro, um canal direto que transmite todo esse risco global. E o cenário está totalmente dividido. Dá uma olhada. O petróleo está caindo, por causa de uma certa calmaria geopolítica. E isso bate direto na Petrobras. O minério de ferro, por sua vez, está fraco, o que deixa uma pulga atrás da orelha sobre a Vale. E no meio disso tudo, quem brilha? O ouro, claro, fazendo aquele V de recuperação, servindo como o porto seguro de sempre. Certo, já entendemos o cenário macro, risco Brasil, a estrutura do mercado, mas e na prática? Como a gente traduz tudo isso num plano, num playbook para o dia de hoje?
Para quem está de olho no dólar futuro, no WDO, existe um número que é a chave de tudo hoje, 5.300. Pensa nesse nível como uma linha na areia. Acima dele, a força dos juros americanos pode ter vencido a defesa do nosso carry trade. Se romper e ficar lá em cima, especialmente depois dos dados do JOLTS, o viés de alta fica bem forte. Agora, mudando para o S&P 500, o foco aqui é a região dos 7.015 pontos. O jogo é o seguinte: se o preço testar essa zona e conseguir se segurar, se essa área virar um suporte, aí o caminho fica aberto para buscar a grande resistência lá em cima, na call wall de 7.100. E para fechar, aqui está o painel de controle para o dia. É o checklist final antes do mercado abrir. Atenção total na ata do Copom, logo às 8 da manhã, e depois o evento principal do dia, os dados do JOLTS ao meio-dia. São esses os gatilhos que vão ditar a direção do mercado. No fim das contas, a grande pergunta que fica, não só para hoje, mas para as próximas semanas, é essa. Será que o escudo matemático dos nossos juros de 15% vai ser forte o bastante para aguentar o tranco? De um lado, o risco político interno. Do outro, a força de atração da economia americana. A batalha está só começando.